O Evangelho de João, capítulo 17, e nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo de número 10. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 10. Abra aí sua Bíblia com a sua família, João, capítulo 17, do 1 ao 10. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Louvado, glorificado seja o Senhor para sempre pela sua palavra que nos ensina, pela sua palavra que fala o nosso coração. Hoje nós vamos, dentro dessa nossa série sobre os ensinos práticos de Jesus para a minha vida, hoje nós vamos, dentro do livro de João, capítulo 17, nós vamos ver que Jesus me ensina e ensina a sua igreja a termos coragem para sermos diferentes. Coragem para sermos diferentes, não para fazermos diferente, mas para sermos diferentes. E isso tem toda a diferença do mundo quando a gente ouve Jesus falando, porque Jesus, ele falava para um grupo de homens e de mulheres extremamente, profundamente religiosos, que faziam coisas diferentes, que faziam coisas extremamente outras para que as pessoas vissem a sua espiritualidade. Então não era nada diferente para as pessoas quando alguém começava a ter uma vida religiosa, quando uma pessoa começava a ter uma vida aparentemente muito santa e muito justa. Isso fazia parte das normas, das responsabilidades, das obrigações dos religiosos dos dias de Jesus. A religião era muito aparente, ou seja, era aquilo que aparecia, era aquilo que podia ser demonstrado. A religiosidade não era a partir de dentro, mas era de fora. Você tinha que cumprir rituais, você tinha que cumprir normas, você tinha que cumprir uma série de requisitos para, segundo a religiosidade, ser aceita por Deus, o Senhor de todas as coisas. Por isso, quando Jesus ele vem até nós e ele começa a nos ensinar, dizendo que não, a religiosidade aceita, a vida aceita por Deus, não depende daquilo que você faz, mas depende daquilo que você é, isso contrariou completamente a noção de religião, a noção de fé, a noção de Deus, a noção de céu, de Senhor, de Salvador, que os homens tinham a respeito do Deus que eles viviam, do Deus que eles criam e do Deus que eles pregavam. Porque Jesus ele vem mostrando que não, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Quem é que Jesus salva num primeiro momento? Jesus salva num primeiro momento e busca e salva num primeiro momento homens e mulheres que eram religiosos. Por que Jesus faz isso?
porque Jesus ele cria, a partir da sua vida, do seu ensino e da sua maneira de ensinar, viver e servir o reino de Deus, ele começa a ensinar aquelas pessoas do seu tempo, você e eu também, que o Filho do Homem, que o próprio Senhor Jesus, ele nos dá condições e coragem para sermos diferentes, não fazermos, mas sermos. É interessante porque a não aceitação do Evangelho hoje, ela tem muito a ver com o que a igreja tem demonstrado, não é com a pregação. Porque a pregação da igreja, de uma forma geral, é claro, é uma pregação bíblica. A pregação do Evangelho e das igrejas, de uma forma geral, é claro, é uma pregação centrada na palavra. Tem um lado puxado para lá, um lado puxado para cá, mas de uma forma geral, nós ouvimos o Evangelho, nunca se pregou tanto o Evangelho. É impossível você mudar as ondas do seu rádio, mudar as estações do seu rádio e não cair em algumas estações de rádio evangélicas. Ou você vai mudando de canal na sua televisão e inevitavelmente você vai cair em algum canal evangélico em que a mensagem está sendo pregada. Portanto, nós vivemos numa era, num tempo extremamente religioso, onde a pregação tem sido feita, porém, o Evangelho não tem se transformado e se tornado em vida para a vida das pessoas. As pessoas não têm recebido a vida em abundância que o Evangelho tem para cada um de nós. Então, a não aceitação da pregação, a não aceitação do Evangelho, não tem nada a ver com o Evangelho não estar sendo pregado, mas tem a ver com a vida que a igreja tem vivido e a igreja que não tem feito diferença no ambiente que ela está inserida. Eu não faço diferença na minha família, a minha família não faz diferença no meu bairro, a minha família não faz diferença na minha comunidade e a minha igreja não faz diferença na cidade. Consequentemente, outras pessoas elas não se interessarão pela mensagem. Por quê? Porque se eu e você, que estamos dia e noite na igreja, não temos e não sofremos mudança nenhuma, a nossa vida não é impactada de forma nenhuma, eu não me torno uma pessoa melhor, mais agradável, mais honesta, de forma nenhuma, por que eu então entrarei na igreja? Por que então eu abrirei mão de algumas coisas para frequentar uma igreja? E é por isso, só e unicamente por isso, que muitos filhos de crentes não frequentam as igrejas de seus pais, porque o maior exemplo e o pior exemplo eles têm em casa. Os pais são algo extremamente bom e agradável dentro das suas igrejas e pessoas extremamente desagradáveis e ruins de trato dentro de casa. Homens são extremamente cordiais, corteses, amáveis, prontos a ajudar e a servir dentro das suas comunidades, mas no ambiente de trabalho, dentro da família, dentro da sua comunidade, dentro da sociedade, é uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, é uma pessoa que não soma, é uma pessoa que não agrega. Por isso, o problema das pessoas não se entregarem ao Evangelho não é porque o Evangelho perdeu o poder, não é porque Jesus não quer salvar. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Porém, a igreja perdeu a coragem de ser diferente. Então, o ensino prático de Jesus para nós hoje é exatamente como é que nós temos coragem para sermos diferentes. Quais são as lições que nós tomamos aqui a partir de João, capítulo de número 17? Primeiro, você tem que lembrar sempre que Jesus ele fala em João 17 da religiosidade sem vida, sem mudança e sem Deus. Uma religiosidade vã, uma religiosidade aparente, uma religiosidade vazia. Então, quais são as lições de João capítulo 17? Primeiramente, o cristão está no mundo para fazer diferença. Nós estamos no mundo para fazer diferença, porque se não fosse assim, o Senhor já nos teria tirado daqui. Veja aí, João 17, verso 14.
Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus afirma que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. O que Jesus está demonstrando aqui é que essa é a nossa verdadeira identidade, é a nova identidade dos seus seguidores. A mesma identidade que Jesus tem é a mesma identidade que eu e você temos quando nós nos entregamos ao Senhor, nosso Salvador. Eles são pessoas diferentes, que não assumem os valores do mundo em sua conduta, no seu estilo de vida. Eles não retratam essa vida ligada, apaixonada pelos prazeres, pelo mundanismo, que é resultado de uma vida longe do Senhor. E é interessante, é importante a gente sempre se lembrar que o próprio Jesus falou que nós não somos do mundo, porém Jesus ora: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como é que Jesus diz para Deus numa oração assim: não tire o meu povo do mundo, e depois ele diz: olha, vocês não são do mundo? É exatamente essa nossa identidade que temos como cristãos. O mundo é essa sociedade corrompida, corrupta, abandonada de princípios, abandonada de valores. O mundo é essa situação que nós vivemos como sociedade, em que mães matam seus filhos, em que amigas armam ciladas para matar outras amigas. O mundo, ele está de cabeça para baixo. É esse sistema maligno, esse sistema destrutivo, esse sistema onde cada um quer tomar vantagem. Pouco importa se isso decrete a morte, ou a separação, ou a falência, ou a doença, ou a crise, ou a perda em qualquer área, em qualquer nível. Pouco importa. O que importa é que eu tenho o direito e tenho o dever de ser feliz. Pouco importa você. Se você já pensou assim, se você conhece gente assim, é isso que Jesus chama de mundo. Não é a criação, a beleza da criação, mas é esse sistema maligno, corrompido, que nos entristece, que nos amargura, que nos faz olhar para a vida sem muita expectativa, sem muitos sonhos, porque a vida, ela vai nos mostrando que ela está longe do Senhor. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 12, veja o que o apóstolo Paulo fala sobre essa diferença que o cristão precisa fazer no mundo como resultado da graça de Cristo que opera em nós. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste século, vivamos a nossa vida de domingo a domingo, vivamos a nossa vida de forma sensata, justa e piedosa. Essa é a maneira que nós não abandonamos a vida, mas vivemos a vida segundo o propósito, segundo o desejo e segundo a obediência à palavra do Senhor ao nosso coração, vivendo de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Se você parar para pensar e ler as notícias dos jornais, em qualquer lugar do mundo, você vai ver que o grande problema da humanidade hoje não é nem econômico, nem social, não é nada disso. É que a humanidade, ela não vive nem de forma sensata, nem de forma justa, nem de forma piedosa. Essas decisões e sentimentos e ações morreram na história que nós estamos vivendo. O que cada um de nós precisa é ter em mente é que há uma diferença imensa, fundamental entre os cristãos e os não cristãos, e que temos que aceitar a nossa responsabilidade, a responsabilidade de sermos diferentes neste mundo. Deus colocou a gente nesse mundo real, a vida, nessa vida real. Jesus não nos convida a sermos seus discípulos
nos tirando desse mundo, nos tirando da sociedade, nos tirando da corrupção, nos tirando do mau governo, nos tirando da pobreza, nos tirando da enfermidade, nos tirando da crise, do sofrimento, da perda, do luto, da velhice, da enfermidade e da morte. Jesus não nega e não tira isso de nós. Isso faz parte da nossa vida natural. Isso faz parte do nascer, do viver e do morrer. Faz parte do plano de Deus eterno para cada um de nós. Porém, Deus nos coloca e em Cristo somos salvos para dentro desse mundo real fazermos diferença. Dentro desse mundo real mostrarmos o Cristo que vive em nós. Então, lendo João capítulo de número 17, primeiramente o cristão está no mundo para fazer diferença. Vamos lá para um segundo ponto. A diferença se manifesta no rompimento com a mentalidade desse mundo. Veja lá o verso de número 15 de João 17. João 17, verso de número 15. Não peço, tudo isso, veja, Jesus fazendo dentro da mesma oração. Não é um outro momento, é dentro da mesma oração. Jesus diz, olha, vocês não são deste mundo, ou seja, vocês não fazem parte dessa situação e desse sistema afastado, apartado de mim. E verso 15, Jesus falando ao Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os livre do mal. Eu peço, Pai, que o Senhor os livre, que o Senhor os governe, que o Senhor os dirija, que o Senhor os transforme através da Tua palavra. Então, a diferença, ela se manifesta nesse rompimento com essa mentalidade do mundo. O pastor Marco Antônio Peixoto, ele escreveu num de seus livros o seguinte: não adianta ter aparência de crente, vestir roupa de crente, ter cara de crente e não ser crente. É melhor não ter tanta cara de crente, mas ser um cristão verdadeiro. É melhor a gente não ter muita cara de crente, não andar pela rua e as pessoas apontarem, falar, eu acho que essa mulher é crente, olha o jeitão que ela se veste, olha o cabelo dela, ou olha a roupa que ela veste, ou olha aquele homem, eu acho que ele é crente, olha a roupa que ele está. Jesus, ele fala a respeito desse tipo de religiosidade, em que a religiosidade ela é simples e unicamente aparente. Então, a diferença ela se manifesta com esse rompimento da mentalidade do crente com o mundo. Verso 15, então, Jesus dizendo, rogando ao Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde do mal. E o que significa esse ser guardado do mal? Ser guardado do mal significa não assimilar, não significa não absorver. O problema é que a gente é muito esponja do mal, esponja desse sistema. A gente vai se molhando e vai se encharcando com esse sistema do mundo, e a gente começa a achar normal algumas formas de viver. A gente começa a se acostumar com algumas falhas, com alguns erros, e a gente começa a chamar apenas de falha e erro ou de opção, aquilo que a própria palavra de Deus chama de pecado. O grande problema é que quando nós não rompemos com essa mentalidade desse sistema maligno que governa nosso mundo, é que nós nos acostumamos a não ver pecado nem em nós, nem nesse ambiente que nos rodeia. Tudo é comportamento, tudo é opção, tudo é o jeito da pessoa, tudo a gente tem que aceitar nos nossos comportamentos. Não, mas eu sou assim mesmo, eu sou difícil, eu sou problemático, eu tenho uma história difícil. Isso é fruto de traumas, isso é fruto de coisas que aconteceram na minha infância, isso é porque no meu trabalho eu fui muito maltratado, é por isso que eu sou assim. E a gente vai se acostumando a esse sistema que toma conta de cada um de nós. Então, quando Jesus ora ao Pai dizendo, Pai, livra-os, guarda-os do mal, ser guardado
do mal, então significa nós não assimilarmos esses valores, esses padrões do mundo, termos uma participação política de forma diferente, entender a sexualidade de forma diferente, entender a família de forma diferente, entender a igreja de forma diferente, entender a sociedade de forma diferente, não negociar os valores, não os meus valores, mas os valores da palavra, os valores do reino, os valores que são realmente eternos para cada um de nós. Essa diferença que faz toda a mudança, é a diferença que gera a diferença do Evangelho em outras pessoas. Se o Evangelho não me mudar, se o Evangelho não me transformar, se o Evangelho não me transformar em outra pessoa, eu não terei autoridade para levar o Evangelho a outras pessoas também. Senão, a gente cai naqueles velhos religiosos dos dias de Jesus, ou caímos no ditado popular que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ou seja, o que vale é apenas a minha voz, o que vale é apenas a minha palavra, mas não vale o meu exemplo. Jesus, ele quebra esse padrão e diz: não, o que vale é a palavra de Deus, e o que vale aos olhos de Deus é quem você é quem você se transformou pelo poder do Senhor. A igreja não é chamada para fugir do mundo, pelo contrário, ela é enviada para dentro do mundo. Veja aí o versículo de número 18, ainda em João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus nos busca, nos salva, nos tira dessa corrupção toda, dessa malignidade toda, dessa situação terrível que o mundo está mergulhado, que você e eu estamos mergulhados. Jesus nos salva desse lamaçal do pecado. Jesus nos lava, nos restaura, nos troca a nossa roupa, nos chama de filhos, nos perdoa, enche-nos com o poder do Espírito Santo, abre a porta da sua casa e manda: agora que você é uma nova criatura, agora que você tem o amor do Pai, agora que você sabe quem Deus é, agora você vai voltar para a sociedade, voltar para a sua família, voltar para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu ambiente de trabalho, para a faculdade, para a escola. E agora, sendo uma nova pessoa, você vai demonstrar o que não você fez, mas demonstrar o que eu, Jesus, fiz por você. Essa é a mensagem do Evangelho para cada um de nós. Então é preciso, é inegociável nós negarmos e rompermos com essa mentalidade mundana, combatendo e condenando todo tipo de mal e agindo de forma positiva, de forma real, concreta, de forma abençoadora na sociedade. Nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma situação, uma experiência completamente nova para a grande maioria de nós, que é essa enfermidade que já há 5, 6 meses está causando tantos problemas, tantas mortes, tantos prejuízos morais, espirituais, financeiros, econômicos, psicológicos. Não tem nada de bom. Porém, quando nós observamos o mundo e o povo de Deus no meio dessa crise toda, nós vemos que poucas são as vozes de irmãos e irmãs que se levantam para, de forma positiva e bíblica, abençoar a sociedade. As palavras são palavras duras, palavras políticas, palavras ácidas, palavras escuras, palavras que não abençoam, que não edificam, que não constroem, que não demonstram o Jesus que vive em nós e o Espírito Santo que se move livremente no povo de Deus. Por isso, a palavra do Senhor nos mostra que os nossos atos e as nossas palavras, elas precisam mudar as estruturas nossas e, consequentemente, as estruturas pecaminosas desta sociedade que desconhece a verdadeira religião que é Jesus Cristo. O grande problema é que as pessoas são religiosas, se apegam ao que
acham, se apegam ao que acreditam e abandonam a verdadeira religião, que é o próprio Jesus. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. A ponte, a escada entre Deus e o homem não sou eu, não é a igreja, é Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Tiago capítulo 4, verso 4, veja lá. Tiago capítulo 4, verso 4. Sobre essa importância do rompimento com a mentalidade do mundo, é extremamente oportuno a gente recordar essas palavras de Tiago. Tiago 4:4. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, nós temos que nos esforçar ao máximo para não nos tornarmos cheios dessa mentalidade mundana do jeito, do pecado encoberto, do pecado que não é coberto, é apenas o meu jeito de ser, é apenas o meu jeito de falar, é apenas o meu jeito de pensar. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nós agora temos a mente de Cristo. A mente de Cristo faz com que a gente pense diferente, faz com que a gente, consequentemente, haja diferente, reaja diferente, conviva diferente. Quem é que tem a mente de Cristo? Aquele que rompeu com o mundo, com esse sistema dominado pelo pecado e dominado pelo inimigo das nossas almas. Por fim, Jesus ainda nos ensina que a diferença cristã atrai aqueles que vivem no mundo. Veja lá do versículo 21 ao versículo 23 da oração de Jesus em João 17, 21 a 23. A fim, ou seja, por que eu estou orando, Pai? Por que eu estou orando ao Senhor por esses crentes? Por que, Pai, eu estou orando por essa gente toda? Versículo 21 em diante. A fim, ou seja, por quê? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A diferença cristã atrai aqueles que vivem no mundo, atrai aqueles que vivem nessa mentalidade nociva, nessa mentalidade destrutiva, nessa mentalidade afastada, apartada e independente de Deus. O que Jesus está falando aqui do verso 21 ao verso de número 23 é que o estilo de vida que evidencia, que demonstra, que comprova que eu sou um discípulo, um seguidor de perto de Jesus, é que eu vivo na unidade cristã. E essa união, essa unidade, ela servirá para que o mundo creia não em mim, não para que a minha igreja engorde, encha, mas para que o nome do Senhor seja amado e crido. Ou seja, nunca a glória é nossa, porque não há glória em ser obediente à ordem de Jesus. O grande problema é que às vezes nós queremos ser e fazer coisas para merecer o amor, ou para que a nossa igreja encha apenas. Ora, o segredo não é você fazer coisas, mas é você permitir que Deus seja e faça coisas através de nós. A obra é dele. Eu e você somos ferramentas e temos que ser boas e úteis ferramentas na mão do nosso bom Senhor. O que Jesus está falando aqui no verso 21 ao 23 de forma muito clara é a respeito do nosso testemunho, do nosso bom testemunho. Qual é o maior e mais profundo testemunho que uma igreja, uma comunidade de fé pode dar na sociedade? A sua união. Porque a falta de união traz fraqueza, traz desorientação, traz desmotivação, traz desânimo ao coração.
Se uma pessoa ela trabalha, se ela vive, se ela se empenha para que não haja, para que não exista união no reino de Deus, na igreja do Senhor, na comunidade de fé, tal pessoa não pertence ao Senhor. Não pertence a Jesus Cristo. Pode ser o melhor dos religiosos, pode ser o membro de igreja do mais fiel, mas não é filho de Deus, não é seguidor do Senhor. A diferença que atrai aqueles que vivem nesse mundo, vivem nesse sistema, é a maneira como nós vemos e vivemos. Mais uma vez, é bom a gente lembrar que o que atrai é a diferença, não é a semelhança. Hoje, infelizmente, o evangelho de Jesus tem se tornado mais o evangelho dos homens, da autoajuda, do coaching, do você merece, você é o centro, Jesus ele depende de você, você é o centro do coração de Deus. Não, eu não sou nada disso, eu sou um humilde pecador que não mereço a graça, eu não mereço a atenção. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque até pelas boas obras, para que as boas obras, eu e você fomos criados, e fomos criados desde antes da fundação do mundo, para que as fizéssemos para a glória do Senhor. Ou seja, não é nada do que sou ou faço que move a atenção de Deus em meu favor, e Ele, como num ato de mérito, como um ato de presente, Ele olha para mim e fala: você fez muito por mim, eu vou te garantir uma vaga no céu. Você trabalhou muito, você se esforçou muito, pregou muito, cantou muito, tocou muito, ofertou muito, então você merece ir para o céu. Eu e você não merecemos, mas pela graça somos salvos através da fé, que é um dom de Deus. Então Jesus afirma que os não cristãos que virem as nossas boas obras no mundo serão levados a glorificar o Pai que está nos céus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus de forma muito clara mostra isso, que essa é a glória. Como é e para quem eu vivo? Eu vivo para a glória de Deus. Porque eu prego para a glória de Deus. Porque eu dizimo e sou fiel à minha responsabilidade com a minha comunidade para a glória de Deus. Porque eu evangelizo para a glória de Deus. Porque eu canto, ou porque eu toco, ou porque eu ajudo uma pessoa. Por que eu faço o que faço? Para a glória de Deus. Porque se for para a minha própria glória, você será como os religiosos dos dias antigos de Jesus. Então, queridos, em nome do Senhor, vale a pena nós não esquecermos o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 e 15, quando ele diz para nós não esquecermos que Deus, a partir do verso 14, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, e a fragrância é um perfume bom, a fragrância é o extrato extremamente puro e caro, extremamente perfumado, que alegra os nossos sentidos e muda o ambiente. Então a palavra diz assim: por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, esse bom perfume do seu conhecimento, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também naqueles que se perdem. A diferença não está no que fazemos, ou nas roupas que vestimos, ou no que comemos ou bebemos. Paulo ele responde essa questão em 1 Coríntios, quando ele é questionado: o que é glorificar a Deus? E ele responde: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo feito para a glória de Deus. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, a diferença cristã atrai aqueles que vivem no mundo, a diferença se manifesta nesse rompimento, nessa ruptura com essa mentalidade do mundo, e o cristão está no mundo para fazer diferença através dessa vida nova que o Evangelho gera em nós. Jesus, então, ele está falando que uma vida sem Ele é uma vida que não tem vida, não tem mudança
e não tem Deus. Se não tem nada disso, é uma vida vazia, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então que Deus abençoe você, que Deus continue falando e ministrando ao seu coração, que a graça, a misericórdia do Senhor alcance você e o seu lar. Lembre-se, João capítulo 17 é uma oração de Jesus por mim e por você. Jesus, ele ora e fala: Pai, eu não oro apenas por esses, mas eu oro por todos aqueles que vierem a crer que o Senhor me enviou, a todos aqueles que forem um dia encontrados por mim. Você e eu um dia fomos encontrados pelo Senhor. Jesus orou por você. Tenha isso muito profundo no seu coração. Jesus sabe quem você é. Ele orou por você. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Pai eterno, Pai amado, nós te glorificamos, Senhor, nesta hora, mais uma vez, por esta oportunidade tão rica e gostosa que o Senhor nos dá de celebrarmos o teu nome. Abençoe cada vida, cada família representada nesta hora, que de uma forma muito íntima, profunda e particular, o Senhor traga toda a paz, todas as condições a cada lar e assim, cada família receba o melhor dos céus. Dá-nos a todos uma noite abençoada e que possamos sempre nos lembrar que o Senhor é o Deus que fez os céus, e mesmo sendo tão grande, o Senhor se inclina e ouve a nossa voz. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos dê desta santa coragem de vivermos próximos, arraigados, alicerçados no Senhor. Dependemos só de Ti, ó Deus. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. Em nome e por amor de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.